De volta pra mim. Essa frase, ela tem mexido muito comigo e eu vim compartilhar nesse vídeo o que é esse termo de volta pra mim, como essa frase chegou até mim e como você pode aproveitar, né, e criar esse termo e usar esse termo para você também. Como eu já venho falando aqui no canal, esse canal ele é para mim trazer as experiências, para eu trazer as experiências que eu tem acontecido comigo nesse meu processo de mudança interna, né? Essa reforma que eu estou fazendo desde 2022 e ao longo desses anos muita coisa mudou. Em 6 meses aproximadamente, eu já fiz um vídeo aqui para o canal como mudar em 6 meses. Eu comecei a perceber muitas mudanças internas, principalmente interna. Eu comecei o processo de mudança por questões financeiras, mas percebi que a questão financeira é bem mais profunda do que eu tinha imaginado. Tem muitas crenças enraizadas e eu estou bem nesse processo de mudança. E uma coisa que eu percebi é que o que está me trazendo bastante resultados naquilo que eu venho querendo mudar é eu olhar para dentro de mim e descobrir em mim o que realmente é meu e o que não é meu, o que foi colocado em mim e eu acreditei a vida toda praticamente que era meu, né? Então, tem coisas na nossa vida que acontecem e a gente às vezes está tão perdida, né, tão perdida, que a gente não consegue parar para refletir, vai só se deixando levar, vai só ali, Maria vai com as outras, né? E eu também não fiquei atrás, né? Graças a Deus eu não tenho histórias assim de tragédias, de coisas assim, não cresci no lar ruim, meus pais são maravilhosos, me criaram muito bem, apesar de várias crenças, claro, acho que todo mundo deve ter, né? Até porque, coitado dos pais da gente, né? E da gente também, né? Porque tem hora que eu olho assim, meu Deus, coitada de mim, como é que eu dou conta de ser mãe? Porque é muito detalhe, são muitas coisas, tem hora que eu respiro fundo assim, como é que eu tô dando conta? Aí eu fico com dó da minha mãe e do meu pai, né? Que com bem menos recursos conseguiram criar nós 4, né? Mais adotou mais 2, nós somos em 6. E aí eu comecei eu de vez em quando me reflito sobre isso, né? Sobre a bênção que são os meus pais, com a luta que eles passaram e conseguiram criar a gente. E a gente se sente perdida também. Então, principalmente depois que a gente é mãe, eu percebi, né, que eu me perdi muito depois que eu fui mãe. Antes de eu ser mãe, eu tinha muita coisa definida na minha mente, do que eu gostava, do que eu não gostava. E à medida que eu me casei, que eu fui me tornando mãe, eu fui assim, lógico, né? Normal também a gente absorver um pouco da cultura do esposo, daquilo que a pessoa é, e a gente também passar para o nosso esposo, né, aquilo que nós somos. Mas isso não é saudável se foge demais da sua essência e você começa a viver uma vida que não é sua, que não é o que você queria, ir para lugares que você não queria, vestir coisas que você não queria, sei lá, estar com amizades que não era bem o que você queria. E nesse processo de autodescoberta, eu assisti um vídeo de uma moça, não sei o nome dela agora, mas faz muito tempo, tanto que ela nem gravou mais. Eu fiquei doida para ver se ela gravava mais, ela não sei, parou de gravar. E ela falava de várias coisas, né? De uma mudança que ela fez de uma cidade para outra. Mas o que me chamou a atenção nesse vídeo foi quando ela falou assim, que criou um manual para ela saber como agir diante de cada situação com ela. Por exemplo, quando eu estou triste, o que eu faço para sair da tristeza? Eu faço tal coisa, tal coisa, tal coisa. Quando eu estou... por exemplo, as coisas que eu gosto, quais são as cores que eu gosto, quais são os lugares que eu gosto de ir, os meus gostos. Então ela começou a fazer anotações de como ela funcionava, de como ela gostava, para que ela, quando tivesse nessa fase perdida, porque acontece, ela olhar esse manual e ela saber exatamente como voltar para ela, como de volta. Aí foi daí que eu comecei a refletir sobre isso. Eu disse, nossa, que legal! Só que eu vi esse vídeo e deixei pra lá. E agora, recentemente, isso faz muito tempo, gente, acho que faz mais de 1 ano que eu vi esse vídeo. Aí quando foi agora, recentemente, já vinha querendo criar algo assim nesse estilo, para que eu registrasse e quando eu tivesse perdida de novo, né, se caso eu viesse a me perder, porque é comum a gente se perder, eu olhasse para esse manual e eu soubesse exatamente quem sou eu, quem é Kerlia de verdade, independente de marido, de filho, de amigos, de igreja, de quem quer que seja, de negócio, quem quer que seja, quem sou eu de verdade. Quais são aquilo que eu acredito, né? As minhas crenças, os meus valores, por exemplo. Então eu não tinha nada disso anotado, eu não tinha nada disso claro. Entendeu? Então eu comecei a pensar sobre isso. E quando eu pensei sobre isso, eu comecei a desenvolver o manual de volta para mim, que é o meu manual. E aí, quando eu criei esse canal aqui, quando eu voltei para esse canal, eu senti de botar esse canal, esse manual à venda. Porque assim como eu estou me encontrando, eu acho que é essencial você também aprender a voltar para você. Quem é você, o que é que você gosta, quando você está chateado, o que é que você faz.
né? Aprender a perdoar também, né? Então tem muitas coisas emocionantes nesse manual. Então eu criei um manual de volta para mim. Eu já preenchi ele todo, né? Esse manual é para quê? É para você preencher ele, né? Aos poucos, sem pressa. Eu tava fazendo uma pergunta por dia, são perguntas, né? Para você ir respondendo, para poder acelerar o estudo dele e poder trazer aqui para vocês. Mas, por exemplo, no ano que vem eu vou dar uma olhada nele novamente e vou ver se tá do jeito que eu ainda estou daquele mesmo jeito. E aí, se eu tiver mudado, eu vou fazer novas respostas e vou anotar o ano, para eu saber o que era meu e o que eu achei que era meu naquele ano, ou então que era meu, mas agora não é mais, que eu mudei, tá entendendo? Então, eu trouxe para você o manual de volta para mim, é uma coisa assim muito poderosa, uma ferramenta incrível, bem simples, né? É bem acessível também, estou vendendo ele por R$19,90, aqui na descrição tá o link, e junto com ele, eu criei um combo com 5 reprogramações, porque são essas duas coisas têm feito uma diferença imensa na minha vida. Eu já falei aqui para vocês que eu ouço áudios de reprogramação e agora eu criei meus próprios áudios. Inclusive ontem mesmo já fui dormir escutando um desses áudios e amanheci hoje com outro áudio. Então, esses áudios são 5 áudios. É áudio para ansiedade, quando eu estou ansiosa, áudio para dormir, né, quando eu estou muito preocupada, não estou conseguindo dormir, áudio para quando eu acordo, né, áudio de prosperidade e um outro lá que eu me escolho. Acho que é esse o tema do áudio. Então, são um combo com 5 áudios que é vendido por R$27, mas se você comprar junto com o guia, você vai comprar por R$19,90, então tá aqui na descrição. Então faz esse guia, é o seu guia, você tem que preencher ele com bastante calma, com bastante tranquilidade. E eu confesso que teve algumas perguntas desse guia que eu chorei. Eu vou contar para vocês o que me emocionou nesse guia. É na parte das amizades. É uma pergunta que é assim: quando você tá, é mais ou menos assim, com quem você conversa para lembrar de quem você é? Qual é a pessoa que te bota para cima, que você pode contar, assim, que você pode se abrir? No meu caso, meu esposo, né? Eu me abro muito com meu esposo, mas eu não tenho amigas presenciais. E aí, isso me fez refletir o porquê que eu tenho dificuldades de ter amizades. Eu tenho muitas colegas, eu chamo muita gente de amiga, mas não são amigas mesmo, de eu parar, conversar, confiar. Eu não sei explicar, que eu acho que isso está lá na minha raiz, que eu tenho medo de confiar, de contar às pessoas algumas coisas da minha vida, dos meus pensamentos, que eu acho que você também deve ter esses medos, mas eu me peguei pensando nisso. Eu não tenho amigas. Eu não tenho pessoas que eu conversem, que eu me abra com elas, que eu saia para tomar um café assim, mais frequência. Eu tenho assistido uma série que aí piorou essa minha sensação, que é As Doces Magnólias, né, na Netflix. Maravilhosa essa série, assistam. E eu olho assim, eu olho até pro meu filho, sabe como eu queria ter uma amizade assim, que atravessa uma geração inteira. Elas começaram quando eram crianças, né? E são adultas, né? Com filhos, com problemas, elas brigam entre si. Mas vez por outra, quando elas têm alguma coisa que precisa da ajuda das colegas para ajudar a pensar, elas se juntam e vão tomar às vezes é um café da tarde, chá da tarde, às vezes é uma janta, mas elas sempre se reúnem. E quando eu fui responder o manual, aí eu percebi isso, que eu não tenho essas pessoas na minha vida. E eu não tenho porquê. Não é porque não tem essas pessoas aqui em Natal. Tem. O problema está em mim. E aí eu estou nessa fase agora de investigar o porquê que eu sou assim. O que aconteceu comigo que eu não consigo me lembrar para eu não ter amizades nesse nível. Pode sim também porque eu me tornei mãe e foquei tanto nas minhas coisas que não sei, vocês terem uma ideia, outra coisa que foi bem forte para mim. Isso, gente, é tão forte, isso é tão essencial para a nossa vida. Você se conhecer, para você não deixar as coisas sair do rumo, sabe? Quando você estiver pensando em sair do rumo, você dá uma olhada e vê quem é você, o que você precisa mudar para melhorar. E, por exemplo, ter amizades é tão importante, realmente, vou focar muito nisso, porque tem outras coisas que é mais urgente para mim resolver, desse processo de mudança que eu estou vivendo, mas é uma coisa que eu quero olhar para isso. E esse manual, ele serve para isso, para botar para fora as coisas que você pode melhorar na sua vida, e isso, gente, destrava várias outras áreas. Às vezes tu tá com um problema nas tuas finanças e tu não sabe o que é. Quando tu vai olhar, é uma situação com a tua mãe, é uma situação com teu pai, é uma falta de perdão, e no manual vai ter uma carta lá, um modelo de uma carta, eu não vou dar mais spoiler,
que eu também já fiz. Então é tão importante, destrava tantas coisas. Às vezes é como eu falo, né? Eu comecei esse canal dizendo que eu tava com uma parede aqui nos meus crescimentos financeiros. Eu sei que eu sou muito boa no que eu faço. É tanto que quando eu converso meia hora com alguém, eu já fecho alguma venda. Mas eu tenho um limite aqui na minha cabeça. E as minhas crenças, meu sistema de crença. Então eu estou no processo de renovar tudo. De renovar todo o meu sistema de crença. E essa é uma pergunta que eu fiz, né? Que eu fiz pra mim. E doeu pra caramba saber que eu não tenho... Não sei porquê, mas eu não tenho amizades nesse nível. Então, eu quero desafiar você, faça o seu manual, é só R$19,90, mas não é nem o preço, é para que você realmente se volte para você e se conheça. Que é outra coisa que foi bem difícil para mim, foi quando eu comecei a sair. Eu ainda estou com essa dificuldade. É outra coisa que doeu pra caramba para responder, os lugares que eu vou, né? Eu não sei, tem dias que é o dia de eu sair, que é o dia de eu tirar um tempo só para mim, e eu não sei para onde eu vou. Não sei para onde eu vou. Não quero ir para um restaurante sozinha, não faz nem sentido. Aí entra essa situação da amizade. Você está entendendo? Então você pode estar assim também, tá sem amizade, não sabe para onde vai. Tipo o escravo, né? Quando encerrou eu viajei aqui, mas vou dar esse exemplo. Quando encerrou ali, quando a Lei Áurea, acho que foi a Lei Áurea, foi decretada, os escravos ficaram sem saber o que fazer. Vou para onde? Né? Mas de fato eles tinham um problema mesmo, né? Porque tantos anos de escravos, mas é um pouco semelhante ao que a gente vive às vezes. Eu vou pra onde? Tá, eu tenho um dia só pra mim, eu vou pra onde? Fazer o quê? Sabe? Quando você olha pra isso, você vê que tem hora que você quer estar com alguém, que você quer conversar com alguém, você quer trocar ideias, quer tomar um café, jogar a conversa fora, sabe? Minhas irmãs não moram mais aqui, porque seria uma coisa bem legal também de fazer. Quando a gente se encontra, a gente conversa bastante. Então é isso, gente. Esse manual, eu fiz pra mim. Por isso que ele é bem... Eu quase não compartilhei, porque é bem pessoal. São perguntas cruciais para você se descobrir. E vai ter respostas que você não vai ter ainda, como eu, né? Mas você olhar para isso e pensar, eu vou resolver isso aqui. Eu estou disposta a mudar a minha vida, pagar o preço que for. E para mim, gente, fazer amizade não é tão simples. Não é tão simples. Para mim, não é. É isso, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Porque agora eu refleti aqui que eu vou ter que fazer um outro vídeo sobre amizades, porque é uma coisa que eu estou em processo, ainda vou iniciar esse processo, de me abrir um pouco mais, de me expor um pouco mais e deixar as pessoas me acessar mais, né? E também ajudar a abençoar a vida das pessoas. Eu sei que eu abençoo muitas de vocês já me relataram bastante disso, mas eu realmente sinto falta de alguma coisa mais presencial aqui, de uma amizade mesmo, aquelas da gente se encontrar, amiga, vamos conversar, eu tô precisando conversar, sabe? Essas coisas. E é isso. Então, quando você for preencher o seu manual de volta para você, uma vez por ano, você olhe para ele e veja se você... Ou quando você se sentir perdida. Eu fiz pensando em você imprimir, né? Imprimir, preencher e sempre tá olhando ali para ele para ver o que está faltando, se você estiver perdida, onde você se perdeu, para você lembrar quem você é. Então é isso, espero ter sido clara nesse vídeo, que às vezes eu acho que eu gravo o vídeo e fica muito confuso. Me deixe saber se deu para entender, se fez sentido também, né? Porque às vezes eu tô falando aqui e nem faz sentido. E é isso, até o próximo vídeo. Continue aqui no canal, hein? Tem vídeos aqui para você assistir. Tchau, tchau.